Fala, galerinha. Hoje o recado é pra mulherada, então presta atenção no vídeo, não tira o olho, se segura no sofá, na cadeira, onde você estiver, que hoje a gente vai falar com uma pessoa que desenvolveu um projeto para desenvolver a identidade e tirar as mulheres do automático. Hoje eu estou recebendo aqui Carol Jordão. Olá! Muito obrigado pela presença. Obrigada a vocês pelo convite. É Carol com K, mas não é a cancelada do Big Brother. Não, não é. Muito pelo contrário. É muito. E é Carol com K de verdade. Com não K é não é nome artístico. Não, é Carol mesmo. Culpa da minha mãe. Carol, vamos lá. Primeira coisa que eu vou falar. Primeiro, fala pro pessoal quem é a Carol. E depois eu tenho uma pergunta de uma palavrinha que parece simples, mas que eu quero entender o que é exatamente. Quem é a Carol, primeiro? Bom, eu vou falar de uma forma resumida aqui, né? Carol Jordão, eu sou jornalista. Eu trabalho com comunicação há mais de 22 anos e já fiz de tudo. Já trabalhei em várias emissoras, já tive, inclusive, página de dicas de restaurantes. Já até gravei aqui em Atibaia com a minha filha. E justamente esse projeto veio por conta disso, porque a gente que está no meio de até podcast, nessa vida corrida, a gente uma hora acaba entrando no automático mesmo. Sim, a gente sim. nem sabe o que está fazendo direito da vida, né? Acorda, dorme, só literalmente no A automático. vida parece um replay às vezes, né? Exato. Então, foi onde eu tive que dar uma paradinha aí. Então, a Carol é uma pessoa que sempre, na verdade, quis ajudar as pessoas, só que de uma forma amigável, com os amigos e tal. Então, depois, vamos dizer assim, que eu tive um burnout. Isso, tipo isso na página. Aí foi quando eu decidi pensar um pouco mais nessa parte das mulheres, que foi o lugar que eu me encontrei. Foi por conta da página. Foi por Teve conta um burnout. Sim. Hoje em dia a gente vê muita gente falando de burnout e tal, e obviamente a gente trabalha muito mais, e o nosso cérebro trabalha muito mais hoje do que antigamente, porque a gente tem muito mais informação. Do que antigamente. Né? Por conta de redes sociais e todas as informações chegam muito rápido. Você acha que esse é um dos motivos por travar a mente uma hora? Com toda essa certeza. quantidade de informação? São várias coisas, mas eu penso que a quantidade de informação, antigamente você tinha pouca informação, mas você executava. Sim. Hoje a gente tem milhões de informações. Você entra no Instagram, em 1 minuto você consegue saber, descobrir um monte de coisa. Olha isso, eu não sabia. Só que o cérebro ele começa a trabalhar mais. Só que você não executa, você salva, fala, depois eu vou estudar sobre isso, depois eu vou ler sobre isso. E aí você entra numa sobrecarga, porque você não está executando, você só está vendo, né? Diferente do computador. Você cansa de pensar e, na verdade, você não está fazendo. Então, eu acho que o equilíbrio entre, o que eu vou fazer e o que eu vou executar é diferente de você ficar só absorvendo informação e não executar. Então, isso chega uma hora que... Fora a correria do dia a dia, né? Chega uma hora que trava. Porque ao contrário de um computador, a gente não foi feito para ser multitarefas, né? Não. Então a gente tem que ter, não precisa ser um hiperfoco, mas a gente precisa ter um foco e executar uma tarefa por vez. E não é o que acontece hoje em dia. Não. Principalmente, a página, por exemplo, começou por conta da minha filha. Ela fez 14 anos e ela falou, eu preciso trabalhar, mas não era só um trabalhar. Ela queria me infernizar porque ela queria trabalhar. E eu falei, eu preciso fazer alguma coisa para essa menina, né? Sim. E aí comecei a pesquisar na internet. E nós sempre gostamos de sair para jantar fora, para almoçar, conhecer lugares novos, né? E foi quando eu decidi montar. Graças a Deus deu certo, só que começou a ficar sério, começou a dar certo. Então tinha dias que a gente gravava 4 restaurantes por dia. E nós morávamos em Mogi das Cruzes na época. Então todo dia de São Paulo vinha para Mogi das Cruzes e ela estudando. Então, chegou uma hora que ela não conseguiu me acompanhar, que ela estava no colegial e sobrou para você. Sobrou para mim. Ela inventou e sobrou para você. Exatamente. E todo mundo que vê atrás das câmeras não imagina o trabalho que é. Porque, assim, o pessoal acha que você vai lá, grava um videozinho, acabou, tá pronto. Não sabe que tem que fazer um roteiro. Tem o pré e o pós. Exato. Né? Tem que criar um roteiro, tem que se preparar. Depois você tem a edição, aprovação de cliente, dependendo de como for, alterações. Então, todo esse ecossistema que tem por trás de um vídeo, que as pessoas não entendem, acho que causam esse... Causa. Né? E eu julgava, né? Quando eu olhava assim, eu falava, ai, que vida que fácil. facinho, que moleza. E aí chegou uma hora que eu não aguentava mais. Então eu chegava 1 da manhã em casa, aí eu tinha que ainda editar vídeo, aí eu já cheguei a contratar alguém para editar vídeo, mas até eu explicar o que tinha que fazer no vídeo. Dá mais trabalho. Dá mais trabalho, porque edição, se erra uma coisa, você tem que refazer tudo de novo. Aí é o tempo que a pessoa perde, o tempo que você perde. Então eu mesma que editava, e aí no outro dia eu tinha que sair de novo. Então, tem esse lado que quem tá só olhando na câmera não entende. A minha filha chegava na escola, os amiguinhos... Ela chegava com sono, óbvio, né?
E os amiguinhos falavam, mas você tá cansada Então, porque você só tá comendo fora, seu trabalho é comer fora. Não entendia, né? Então, acha que é uma beleza, que você vai sentar lá, vai jantar tranquilo, como se fosse um jantar normal, né? E à medida que crescia a página, eu cobrava mais, automaticamente o cliente também me cobrava. Te cobrava. Mais. Então eu ia jantar, eu não olhava a comida como antigamente. Ai, nossa, deixa eu ver essa picanha. Eu já tava olhando como que tava a luz, se a picanha tava numa cor favorável ali na posição, tava preocupada em como que ia ficar o vídeo. E não na comida, às vezes nem tava querendo acerto comer. de luz, de câmera. Vai então, comer, a hora que for comer, mas vai comer frio, né? Frio. Nossa, super me acostumei a comer frio. Então, assim, são detalhes que quem tá de fora não entende, né? Nossa, mas que trabalho pesado é esse? Mas é porque a parte de edição, a parte de ir atrás do cliente... É a parte que ninguém vê, né? É a parte que ninguém vê, a parte mais fácil. Quando chega na parte mais fácil, que é comer e gravar, você já nem tá querendo aquilo que você já tá pensando na outra parte. Exatamente. Você já tá pensando Você já tá vendo, putz, eu vou ter que editar tudo isso. Exatamente. É pesado. Vamos lá, o que eu quero entender? O que é a tal da identidade? O que você ajuda as mulheres a fazer, desenvolvendo a identidade delas? A identidade, quando eu estava com a página aí no auge, eu abri também uma agência de marketing. Então, eu ia no restaurante, o dono falava assim, Carol, você entende rede social? Você não quer cuidar da minha rede social? No começo eu não queria. Fazer o social media. Só que aí vem outro, e você fala, vou aceitar. E dá um dinheiro muito bom, né? Enfim. E aí você vai aceitando, porque dinheiro entrando, Pix entrando, você vai aceitando e vai indo, né? E aí eu quis abraçar o mundo. Então eu tinha página, que já pegava muito do meu tempo. Mas e aí a agência de marketing, você não percebe, mas se você tem 20 clientes, você tem 20 chefes. Porque você pode fazer reunião. Exatamente. Isso aqui, aquela pessoa fica te cobrando todos os dias. São 20 chefes. Você acha que saiu do CLT, você só arrumou mais chefe do que... Isso, mais dor de cabeça. Então, dá dinheiro, mas dá muito trabalho, né? Então, tem que saber trabalhar. E aí, eu queria abraçar tudo e eu não falava, não. Carol, você pode gravar de madrugada? Posso. Carol, tudo eu tinha horário. E aí, até que chegou numa semana que eu cheguei segunda-feira em Mogi das Cruzes, fui direto pro hospital com falta de ar. Eu gravava, chegava com falta de ar, ia pro hospital. Na terça, de novo, melhorava de manhã, chegava... Chegou a ser uma crise de ansiedade ou não? Eu não sei, eu sei que eu ficava a ponto de achar que eu ia desmaiar sem ar mesmo. Eu já vinha no caminho de São Paulo para Mogi sem ar. Então, provavelmente já estava com uma crise já. E aí, quando chegou na sexta, por coincidência, foi o mesmo médico que me atendeu na semana toda, né? Então, ele já tinha feito exame de pulmão, já tinha feito... E acho que ele se irritou comigo e falou, Carol, você não tem nada, seu pulmão tá limpo, entendeu? Tudo tá limpo, seu coração também não tem nada. E aí, quando ele falou isso, não tem nada, e vai para casa que você não tem nada, e eu continuei com a falta de ar, aí que me deu uma crise existencial. Eu falei, e agora? Porque quando você tá assim, a pessoa te dá uma medicação, você fala, pera, tá ruim, mas vou tomar uma medicação. Sim. E não tinha medicação. Achando que porque você tá achando que é alguma coisa que foi identificada e não é. Eu sempre tive muita crise de asma, de bronquite, eu achei que era alguma coisa nesse sentido, e meu pulmão tava limpo e não era isso. E aí, aquele dia eu voltei muito frustrada. Eu lembro que eu cheguei 3 e pouco da madrugada em casa. E eu só chorava. Porque eu falei, e agora? O que eu vou fazer? Eu ia falar isso agora. Tem choro, tem falta de ar. É uma crise de ansiedade. Exato. Eu tenho asma, eu tenho tudo que... Crise de ansiedade também. Crise de ansiedade também. Então, tudo que você está falando, eu falei, já tive umas passei. Bravas, já. Eu já tive de pânico, eu já tive tudo. Agora, daquela forma com a falta de ar, porque falta de ar quem já teve sabe, é uma sensação horrível. Você quer respirar. Tudo que você quer, você esquece do resto. Você fala, nossa, só queria respirar. É horrível. E não vem, né? Não vem. E aí eu passei a madrugada, eu coloquei aleatório assim no YouTube, culto ao vivo, alguma coisa assim, não coloquei nome de igreja, não coloquei nada, eu coloquei lá. E aí eu lembro de um pastor que estava falando exatamente o que estava passando comigo aquela madrugada. E ele falava, você vai trabalhar assim até quando? Por que você está trabalhando assim? Se você morrer hoje, o que você vai deixar pro teu filho? Porque às vezes a gente entra numa paranoia que é uma ilusão. Eu tô trabalhando pro meu filho, mas se você morrer hoje, não é nenhuma coisa que você tá trabalhando e às vezes ganhando 3 milhões, que você ainda vai deixar uma coisa pro teu filho. É pra pagar as contas, tá ganhando bem, mas, né, pra pagar aquelas contas. Então eu comecei a Mas se você faltar... Exato. O dinheiro vai suprir sua ausência. Exato. Né? E à medida que você ganha mais, você gasta mais também. Que eu também super julgava. Eu falava, imagina, o dia que eu ganhar X por mês, eu vou guardar, eu vou investir. Nossa, que eu gastava, que eu nem sabia onde eu gastava aquele dinheiro. A escadinha vai junto, né? Isso, vai. Exatamente. Você ganha mais, você gasta mais. Né? Então, você se dá o luxo de... Aí você fica naquela, não, mas eu trabalho muito, eu mereço. Aí tudo você merece. Não, é o que eu falo. É uma recompensa que a gente se proporciona, que senão não faz sentido.
Sim. Não é? A gente precisa se proporcionar momentos. E não porque... tá errado. Não. Mas a questão era, eu não estaria rica. Então eu não poderia parar de trabalhar naquele momento. Só que eu já estava entrando por não falar alguns nãos e querer falar assim e abraçar tudo, eu cheguei num estágio que eu não estava mais dando conta. E eu ainda não queria parar, mesmo com aquela falta de ar, não, tem que ter uma medicação, porque eu preciso continuar, eu não posso faltar. E aí, aquele dia de madrugada foi muito forte, assim, porque eu entendi que eu falei, nossa, eu acho que não é parar, é a gente equilibrar as coisas, sabe assim? Eu tô gravando 4 restaurantes por dia, não precisa ser 4, pode ser 2, né? Porque eu tenho tempo de editar, porque às vezes eu não sabia se eu gravava, eu tava aqui, eu tava editando outro vídeo, porque o outro cliente tava me cobrando e o outro me chamando. Sim. E a ponto de uma das gravações um dia eu ter caído no chão. Eu tava gravando, eu caí no chão, me deu um preto, assim. Apagou? Apaguei e caí. Meus amigos de outras páginas estavam juntos, eles continuaram a gravação. Caramba. Mas eu não queria parar, né? Então, essa madrugada, primeiro parou minha falta de ar. Automaticamente. Aquelas palavras trouxeram um conforto. Exatamente. E eu comecei a refletir. Então, no outro dia, eu saí andando a pé na minha cidade. E eu comecei a ver o pessoal lavando o jardim, sabe? Quintal. Coisas que há muito tempo eu já não estava mais reparando em detalhes. Porque aí que entrou automático. Eu estava acordando. Ai, meu Deus, eu preciso sair. E aí vai. Ai, meu Deus, eu preciso... E aí sempre assim. Chegava no final... Parece aquele filme Clique. Não é? Exato. Que você, essa parte é chata. Avança. Isso. Avança. E a gente vive assim, né? Isso. E até não estava mais, não é que não é bom, mas é bom você ganhar dinheiro, mas o dinheiro que eu estava ganhando já não estava mais fazendo sentido. Sim, ele vai acabar sendo prejudicial, né? Exatamente. Então, ali foi onde eu comecei essa crise existencial, a ponto de ficar 3 dias no sofá, porque depois disso, incrivelmente, começou a não ficar tão bom as coisas na página como era antigamente. E eu não estava entendendo. Eu falei, meu Deus, o que o senhor quer de mim, né? E aí eu lembro que teve um amigo que falou, às vezes Deus está querendo mudar você. Falei, não dá pra mudar agora. Agora não dá pra mudar. agora precisa. Agora que tá ficando bom, vai querer mudar? Não dá. E aí era isso mesmo. E aí eu entrei num processo difícil e eu parei com a página por um bom tempo. E aí eu entrei no processo de secreto mesmo com Deus. Senhor, o que o senhor quer de mim? De confiar, porque eu achava que confiava em Deus. Você parou ou foi diminuindo? Parou. Eu parei. Eu só ia quando me chamavam, quando... Eu não buscava mais clientes por indicação, né? Porque eu trabalhava com meta, eu ia atrás e tal. Mas eu já estava num ritmo que eu tinha muito cliente por indicação. Então, os por indicação eu continuei, mas eu mesma ia atrás, não. Ia mais. Aí eu fui entender o que Deus queria de mim, né? O que eu precisava fazer e tal. E levou um tempo, levou uns 6 meses para eu entender. E eu ali falando com Deus, até que um dia eu coloquei tudo que eu tinha feito na minha vida, palestra, projeto, jornalismo, tudo que eu tinha trabalhado, eu coloquei na mesa, os papéis, falei, Senhor, tá aqui, o que o Senhor quer que eu faça? E eu sempre fui uma pessoa que ajudava a amiga. A amiga separava, me ligava, Carol, vem aqui tomar um café comigo. Conselheira. E eu ia lá, conselho tudo errado que eu dava, mas eu ia aconselhar pelo menos. Mas o povo tá pedindo, é de graça. Eu tive meu tempo. Então sempre foi assim. E aí eu comecei a falar, eu comecei a perceber que as mulheres são o mesmo problema que eu, querendo abraçar o mundo. E aí o que acontece? Você já não tem o seu tempo de orar, você já não tem o tempo de tomar um café em paz, você já não tem o tempo de, às vezes, conversar com o teu filho direito. O meu amenizou porque minha filha trabalhava comigo. Então, mesmo na correria, eu tinha ela do meu lado. Sim. Mas é nesse ponto que muitos casamentos acabam, que você perde a sua relação com o seu filho, porque você tá ali, às vezes, lutando por uma coisa que você já nem sabe mais o que é. No começo tinha um propósito. Mas depois você se depois perde. não tem mais. Depois não tem mais, depois é automático. Porque você pensa assim, vai entrar de novo. Então, o gasto tá aqui, vai entrar de novo. Aí você fica nessa. E aí, quando você vê, passou um tempo, igual a página ficou 3 anos, assim. E você não viu o tempo passar. Você fala, nossa, eu só trabalhei. Criei história, experiência, claro. Mas assim, poderia tem ter os tido bônus, tem os bônus, mas tem os ônus, e eles são pesados, né? Eles cobram do corpo. Com toda certeza. Da mente também, né? Exatamente. E aí foi quando eu montei esse projeto para ajudar as mulheres, porque eu vejo isso, muitas mulheres grandes empresárias, até do mundo corporativo, que tem dinheiro, ganha muito bem, não sabe onde coloca o dinheiro, não sabe como lidar. E o que é a identidade que você me perguntou? Quem sou eu sem o meu emprego? Quem sou eu sem o meu marido? Quem sou eu sem os meus filhos? No mundo. No mundo. Porque as mulheres não reconhecem mais. A ponto de uma, por exemplo, que falou, Carol, ela tem um marido bem sucedido, ela tem uma bela de uma empresa de construção, uma ótima filha, ótima mulher. E eu falei, tá, então qual é o seu problema?
Ela falou, eu não sei mais quem sou eu. Eu não sei se eu gosto de café puro ou café com leite. Sim. Porque o meu marido começou a falar pra mim o que eu gostava e agora eu não sei mais o que eu gosto. Eu não sei mais que... Nossa. Aquela coisa, ó vida, ó céu, sabe assim? Então, essa é a crise de identidade. Então, a identidade, você tem que saber quem é você. Quem é você? Por isso que na pandemia muita gente se matou. O que te faz feliz, né? Exatamente. São detalhes. Sabe aquela coisa? Não é que a gente vai viver de utopia, mas assim, qual era o seu sonho quando você era criança que você deixou pra trás? Quais eram as coisas bestas? Às vezes, ai, nossa, eu amava caminhar na rua uma vez por semana. Você esqueceu disso. Eu falo muito isso aqui em casa, porque assim, eu... Na minha adolescência, quando eu era criança, meus pais não tinham muita condição. Então, tudo que a gente queria, a gente nem pedia, porque a gente sabia que não tinha condições. Então, não adianta. Então, teve algumas coisas que eu comecei a fazer depois de velho, vamos falar. Depois de ter idade. Ah, pô, parece com um pônei. Já pareci com um pônei em casa. Sim. Porque eu gosto de bicho. De comprar bug, de comprar essas coisas que geralmente é um adolescente que quer. Mas... é o que está reprimido dentro de você. E, às vezes, se você não fizer isso, você vai levar para o túmulo aquilo que... Porque ninguém vai fazer isso por você. Ninguém vai. É isso que você desperta da mulherada. O que ficou para trás e que você não... O que faz seus olhos brilharem. Porque todos temos uma essência. Só que, às vezes, a mulher não sabe qual é a essência dela... Porque as pessoas confundem personalidade com essência. Só que, às vezes, por exemplo, a pessoa é grossa. Ai, nossa, ela é grossa. É a personalidade dela. Não é. Às vezes é um trauma. Às vezes agora algo pegou. Que veio da infância. E aí, aquilo deixou ela daquele jeito. Mas ela não é daquele jeito. Nossa, a frase foi forte. Personalidade com... É verdade mesmo. A essência, geralmente, é aquilo de quando a gente era criança. Sim. E a personalidade você vai... adquirindo, vai moldando. Exato. Verdade. Muitas mulheres, principalmente, vêm com traumas. Aí já vem com trauma de infância. Aí casa tem outros traumas, né? Todo mundo tem trauma, não é vitimizando aqui. Mas, às vezes, um trauma muito forte fez você ter um comportamento oposto daquilo muito forte. Então, fala, nossa, como ela é geniosa. E aí te despertam gatilhos que você vai levando pro dia a dia, né? Mas você não é aquilo. E, às vezes, só que você não sabe. Eu mesma descobri várias coisas em mim, que eu achava que era da minha personalidade. Eu falava, não, é porque aconteceu tal coisa e eu era assim. Nossa, olha. Até, então, o autoconhecimento, quando você vai começar a fundo, você começa a ver o que é personalidade e o que realmente é trauma, o que não é... O que é frases, coisas de cultural mesmo. O que é só temporário, porque às vezes é só uma fase que você não está bem e tá passando por algum momento e leva aquilo para dentro da sua personalidade, né? Às vezes é uma cultura da sua família que você levou aquilo como verdade, mas aquilo não é verdade. E você levou aquilo muito a sério. Então, não tem como eu não falar de Deus aqui, porque eu falo que eu não vendo a palavra de Deus. Só que, para mim, como eu contei naquela noite que eu fiquei mal, Deus é o centro de tudo. Então, para mim, em primeiro lugar, Deus e o resto das coisas. Só que o que é verdade na minha vida é o que está na palavra. O que está na palavra, na minha cabeça, é o que tem que seguir. O resto é opinião. Opinião a gente tem que levar em consideração. Será que o que essa pessoa está fazendo deu certo na vida dela, mas será que vai dar certo na minha? Não é uma verdade. Verdade é só o que está na Bíblia. O resto você abstrai. E quando eu ensino, eu falo, olha... Eu vou te ensinar a chegar em tal lugar, mas eu não sou a rainha da verdade. É você que tem que achar seu caminho. Exatamente. Não tem uma regra, né? É que nem um psicólogo, né? O psicólogo ele pode te ajudar a achar o caminho, mas a verdade só você sabe qual é. Exato. Né? O que te faz bem, ninguém pode chegar em você e te conduzir para uma coisa que é uma coisa dela. Exato. Né? Você sabe o que vai te fazer feliz, o que você está errando, porque... Você pode mentir para os outros, mas para você não, não tem como. Falar, vai lá tomar café na padaria que isso vai te fazer melhor. Isso me faz melhor. Mas não às vezes a pessoa... Vai viajar, às vezes a pessoa não gosta. Não gosta, exatamente. Então, é achar os pontos. O que você gosta? O que você esqueceu lá no passado? Quem é você? Aí eu trabalho os traumas da pessoa, o autoconhecimento... Porque muita mulher, por exemplo, vem assim... eu não tenho autoestima porque meu marido me humilha. Mas a autoestima não tem a ver com o marido. Não, é autoestima. Exatamente. Independente do que o seu marido fale, você é uma aceitação que você está se propondo a aceitar isso. O meu marido me maltrata há 1 ano. Não, você se maltrata há 1 ano, porque não era nem para você. As pessoas só te tratam do jeito que você tolera. Você tolera, exatamente. Então não é sobre feminismo, não tem nada a ver com isso.
É sobre o posicionamento mesmo. O que eu tô aceitando na minha vida? Porque ninguém, como você falou dos bichos, ninguém, por mais que a pessoa goste de você, mas ninguém vai falar, puxa, deixa eu ver aqui, você gostava de um pônei, toma. Ninguém vai ter esse cuidado. Tem coisas e sonhos que se você não fizer por você, ninguém vai fazer. Faz. É o que você falou, você vai morrer, vai levar pro caixão e você não fez o que você queria fazer. Exatamente. E esse automático, eu acho que é o que a gente vai enterrando nossos sonhos, me corrija se eu estiver errado. Mas é o que eu enxergo. A gente vai enterrando os nossos sonhos, vai deixando nossas vontades de lado e vai simplesmente vivendo o dia a dia. Porque eu sempre falo aqui, a minha frase, eles já ouviram isso diversas vezes, assim, eu não nasci pro básico. Eu não nasci para... Não é para ser só mais um ou para, tipo, só viver. Eu quero mais da vida. A gente, obviamente, trabalha para isso, corre atrás e busca isso. Mas... Não sei, tem pessoas que elas estão ali naquela linha tênue e aquilo não incomoda elas. Isso é normal ou você vê isso já como vamos dizer assim, não é nem um autocontrole, né? Porque a pessoa já... estagnação. Eu acho que é uma estagnação. É o tal do automático linear, mas que a pessoa, ela mesma não enxerga que ela está no automático. É que tudo, a mentoria que eu faço, por exemplo, ela é individual. Por quê? Porque pode ser 1000 coisas. Exatamente. 1000 coisas. Não tem como eu olhar de fora e falar, é isso. Ou em grupo, né? Você saber qual é o... Não tem como. Não tem como. Mas na maioria das vezes, não tô falando, tem gente que realmente, é igual quando a gente fala de empreendedor e CLT, né? Tudo tem o pós e o contra. Então tem gente que você vai dar a vida de empreendedor, que é essa loucura, a pessoa morre do coração. Ela não consegue lidar com isso, e tudo bem. Eu, por exemplo, já tentei trabalhar de CLT e o meu cabelo caiu literalmente de tufo, porque aquela vida pacata de todo dia eu saber o que ia acontecer e tal, aquilo me matou. E aquela falta de poder, porque se você trabalha para os outros, geralmente você não tem o poder. Você está vendo um negócio errado, sabe que pode melhorar, você não pode fazer. Isso me deixava maluco também como CLT. Então, eu acho que cada um tem o seu quadrado. Agora, muita gente que fica naquela vida que parece que está estagnada e está bem, muitas das vezes é o medo de seguir em frente, é o medo do novo. Sim. E muita mulher, porque continua no casamento, medo do novo. O marido tá lá batendo nela, mas é um ruim que tá bom. Sabe? É o tal do difícil de entender, né? Isso, às vezes tá lá com o chefe, fazendo hora extra de graça, tudo. Mas por que você não arrumou outro emprego? Porque tá bom. Tá na sua zona de conforto. Então, pra você ir além... E a pessoa não sabe falar não, né? Não sabe falar não, exato. É um dos problemas das mulheres, principalmente. Então, para ir além, você tem que ter coragem. Né? Você tem que ter coragem. Não tem como. Geralmente o CLT que mete o pau no empreendedor, no empresário, é o cara que ele nunca se arriscou. Porque a primeira vez que o cara se arriscar, e a gente vai falar disso depois, a hora que o cara se arriscar, ele vai ver que tipo, ou aquilo não é para ele, porque ele vai trabalhar muito mais, né, do que ele achou que ia trabalhar. Que era aquelas horinhas de entrar às 9 e sair às 6. Por isso que eu acho que não é para todo mundo. Não. Né? Não, e eu não julgo. Então, por exemplo, jamais... Quando uma mulher entra para fazer mentoria, eu não falo, olha, você tem que ser CLT, você tem que ser empreendedora. Eu não sou a favor dessa coisa da internet. Mas você ajuda ela a encontrar... Porque cada um tem o seu dom, cada um tem o seu propósito. Então, eu não posso generalizar. Falar, saiam do CLT e sejam empreendedores. Para mim funciona, mas às vezes para aquela mãe não funciona. Não funciona. Né? Ou saia do seu casamento. Jamais eu vou falar isso. Olha, separa. Já aconteceu de chegar, Carol, eu vou separar do meu marido. Olha, eu não faço isso. Eu faço você. Não vou te falar, faça, né? Exato. Por quê? Porque eu nem sei se você tem peito pra isso. Já pensou ouvir e falar, separa, você vai não aguenta, porque você tem que segurar a bronca da separação. Você vai aguentar? Geralmente, se você tá num casamento frustrado, antes você não vai aguentar essa bronca. Você vai ficar mal, você vai entrar em depressão. Então, cura primeiro você, porque é o que tá ao redor automaticamente vai mudar. É sobre a gente, não é sobre o outro. Se você não se cuidar, você não cuida de ninguém. É você que coloca os limites, é você que se impõe, na verdade. É você que fala, eu escolho isso, eu não escolho isso, não é o outro. Aí, automaticamente, as pessoas ao redor vão mudando. Não porque você exigiu, mas porque você mudou. Inclusive, tem uma música que a produção adora ouvir aí, como que chama? A musiquinha que fala exatamente disso, que você tem que se cuidar para cuidar dos outros. Jornada de quem? Tainá Bittencourt. A gente não pode colocar no YouTube, senão cai o nosso vídeo,
Mas para vocês, eu vou deixar na descrição essa música. Já ouviu? Não, a música? Eu tô até... É muito legal. É muito muito legal. Depois, na hora que acabar aqui, a gente vai colocar, você vai ouvir. Você vai ver que tudo isso que a gente está falando é exatamente o que fala, né? São duas músicas, mas fala exatamente nessa música. Até algumas frases que eu usei são delas. Assim. Mas é o que a gente vê muito. Eu acho, né, na minha cabeça, que hoje em dia a mulher já sempre foi muito cobrada. E o trabalho que fazia em casa, a galera achava como... É que nem a edição, é que nem o vídeo. Ah, pô, mas só cuidar de casa tá de boa. Vai lá. Lava, passa, cuida dos filhos, aguenta, né? E ainda trabalha em casa. Ainda aguenta desaforo e tal. Só que hoje ela ainda é muito mais cobrada, porque além disso, ainda a maioria hoje, porque antigamente era a minoria das mulheres que trabalhavam fora. Hoje a maioria trabalha fora, porque as coisas estão diferentes, todo mundo precisa de dinheiro, né? Então é um fardo a mais, né? E isso acaba mudando totalmente o que a gente está falando sobre identidade. Porque ela já não sabe mais se ela é homem, se ela é mulher, não é? Se ela é os dois. Exatamente. Se ela manda, porque tem muita mulher que manda na relação igual, né? Manda o cara lavar, passar, não sei o quê. Ela virou o homem da relação, né? Isso faz... Não sei se já pegou algum caso assim, mas essa mulher que ela trocou de papel, isso na questão da identidade, afeta muito psicologicamente ela, não? Total. Eu sou essa mulher que tinha trocado de papel. Então, eu sempre quis ser machinho, vamos dizer assim. Então, eu sempre fui de igreja, mas quando se falava de mulher de provérbios, eu tinha ódio, por exemplo. Então, nesse meu processo com Deus, várias vezes ele me mostrava mulher de provérbios, eu falava, Senhor, essa não, deixa eu... Não sou eu. Não sou eu. Porque eu tinha uma imagem que a mulher de provérbios é burra, boba, ela fica em casa cuidando das crianças. Obedece e fica quieta. Obedece e fica quieta, eu não sou essa mulher. E eu me revoltava, não sou essa mulher. E aí, até que um dia... saiu pra mim e falei, não, hoje eu vou ler o que é Mulher de Provérbios. Eu tinha lido, acho que até Apocalipse, mas Mulher de Provérbios eu não queria ler. Não ia, não. Pulava. Eu não queria. Então, eu sempre tive minha filha com 20 anos, então depois eu separei, eu tive que correr atrás das coisas dela e tal. Então, isso me endureceu também muito, né? Então, eu não acreditava nessa coisa de, você tem que ser submissa. Falava submissa, eu tinha ódio. Então, essa palavra é que me pega muito, porque assim, vamos lá. Eu tô ouvindo muito... Eu esqueci o nome dele agora, mas já eu lembro. Ele era corretor de imóveis, ficou famoso no TikTok. Você deve saber quem é. Depois a gente vai achar. E aí ele traiu a mulher, voltou e agora os dois são totalmente cristãos e ficam falando exatamente desses assuntos. E ela sempre fala essa palavra. Porque tem que ser submissa e tal. E algumas pessoas enxergam isso como muito negativo. Né? Porque o que é a submissão? É você estar junto ou ao lado da missão de alguém. Exato. Só que para algumas pessoas parece uma coisa de rebaixamento, né? Isso. Para mim parecia. Parecia. Porque eu ia na igreja, era a forma que colocava. Sim. Por exemplo, eu ia na igreja e ouvi o pastor falando. Você tem que ser uma mulher sábia. Então, se você está limpando o chão, seu marido pisa, coitado, deixa ele pisar. Tem alguma coisa errada. Falar ele. É a mesma coisa que falasse assim, olha, você tem que ser um marido que ama a sua mulher. Então ela vai pegar, vai estourar seu cartão, passa a mão na cabeça dela, que tadinha. Ela quis gastar à toa. Então, assim, não é sobre ser 8 ou 80. Eu era muito rebelde. É sobre o entendimento. Sobre o entendimento. A gente não tá na mesma missão? Sim, exato. Então, assim, é o equilíbrio de como falar. Então, quando eu fui procurar... Eu demorei para entender essa palavra também. Exato, eu também. E eu demorei para entender que, na verdade, a mulher de provérbios que eu odiava não era que tá na Bíblia, é que os outros fizeram dela. Que aí entra a religiosidade e tudo mais. Eu ouvi uma frase, e ver se não casa. Acho que foi até do Porchat lá. Não sou muito fã dele, mas eu gostei dessa frase. Ele fala assim, a Bíblia é o seguinte, poucas pessoas leram e muitas pessoas... seguem a interpretação que essa pessoa leu, passou. Isso. Porque o tal pastor leu, interpretou de uma forma e passou para uma série de gente. Essas pessoas, elas nunca leram para entender a Bíblia. Elas só ouvem o que o cara fala. Então, a maioria, elas levam a interpretação de uma outra pessoa para casa. E que é erro nosso, porque ninguém tá falando aqui de entender a Bíblia inteira, mas você vê que são coisas básicas que se eu lá atrás tivesse... Peraí, ele falou isso, deixa eu ver aqui. Porque na Bíblia fala, inclusive. Deixa eu ver a forma que eu entendo. Deus manda a gente pegar e verificar na Bíblia se o que aquela pessoa tá falando confirma com o que tá na Bíblia. Então, se a gente não faz, é culpa nossa.
Então eu fiquei também, eu falei, nossa, eu não sabia. Quando eu comecei a ler a Mulher de Provérbios, eu lendo, tem coisas que você já tem que ter uma interpretação para entender, um pouco difícil. Isso tá muito claro da Mulher de Provérbios. Já começa aqui. Ela acorda, ela dá ordem aos servos. Os servos? Como assim? Então, você entende como mudam? Ela negocia terrenos, ou seja, ela é uma mulher que é empreendedora. E hoje taxam muitos que tá no outro extremo, a mulher sabe, é a que atura tudo, é a que aceita tudo, é a que é maltratada, e aí a mulher, emoção, não tem como, tá lá, fica doente com o tempo. Então eu vi que a Mulher de Provérbios, quando eu fui para o meu canto com Deus, literalmente, que não era nada daquilo que eu achava. Sim. Então eu percebi em mim, inclusive, que eu tinha isso. Então, por exemplo, eu podia estar com um marido que ele era maravilhoso, fazia tudo por mim, mas no fundo eu tava sempre assim, mas será que ele vai dar conta? E aí aquele peso sempre vinha em cima, mas eu tenho que trabalhar mais, mas eu tenho que fazer mais. Eu nunca tava no meu lugar. E às vezes a gente também as pessoas não interpretam direito. Então, quando eu falo que prosperidade não é só dinheiro, cara, mas você tá falando isso que você pode. Não, muito não posso. Pelo contrário. Não, eu não posso. Mas eu acho que hoje eu posso me organizar, porque todo mundo hoje, isso em qualquer nicho, gasta umas 3 horas por dia no Instagram olhando vídeo que não tem nada a ver. Então, esse tempo você pode sim se organizar. Pra quê? Você pode, para você crescer, para você aprender. Em vez de você sair correndo, fala com Deus de manhã, toma um café. Pra mim, prosperidade hoje é isso, é aproveitar o meu tempo. Não é que eu não vou trabalhar, mas é eu saber que o tempo tá voando e que eu preciso aproveitar com a minha família. Né? Poder conversar com a minha filha, como que foi o dia dela. Ter tempo de qualidade. Ter tempo de qualidade. Então, prosperidade é isso. Eu também não taxo nada. A mulher de Provérbios tem que fazer bolo em casa, como muitas falam. Sim. Isso não é nem bíblico. Cada um tem seu chamado. Tem mulher que o sonho dela é casar e ter filho. Às vezes é aquele chamado dela, pra ela ficar em casa e tá tudo certo. Eu fico louca. Eu, nesse tempo que eu fiquei em casa, eu falo assim, Senhor, pelo amor de Deus, me tira daqui. Eu não aguento mais ficar em casa. Eu não aguento Pandemia mais. foi um... Nossa, eu não aguentava mais. Mas hoje eu já gosto mais de fazer, por exemplo, um bolo em casa à tarde, coisa que eu já não gostava. Se eu pudesse, eu ficava... O dia tem 24 horas, eu queria ficar 30 na rua. Porque eu queria ficar trabalhando. Tá trabalhando, Então, hoje eu consigo achar esse equilíbrio. Então, por exemplo, tô trabalhando muito, aí eu já quero meu momento de ficar em casa. É que você começa a analisar, e eu tive essa fase também, de ver que, pô, legal, todo mundo precisa trabalhar, porque não é gostar, algumas pessoas gostam, eu gosto, mas eu assim... amava. Mas é assim, se eu puder hoje ter um tempo de qualidade, eu prefiro... De fazer bolo em casa, você faz. De fazer um bolo, exatamente, de fazer um bolo, de estar com a família trabalhando. Sim. E eu era o cara que não fazia. Tipo assim, vamos jogar uma carta. Eu não jogava, porque eu tava sempre com a minha cabeça de que forma eu posso ganhar mais. Isso. De que forma eu posso fazer alguma coisa. No futuro, né? Sempre. Exatamente. Só que aí a pessoa... Tem gente que vive no passado, outras vivem no futuro. Só que aí o tal do presente, né? Que é um presente que a gente tem, mesmo você não usufrui. Não. Porque você tá ali já ou pensando, pô, o que eu posso fazer mais? O que você pode fazer agora? Porque você nem sabe se vai estar vivo amanhã. Exatamente. Foi quando me deu a crise. Então, mas isso é um exercício. A gente não muda do dia para noite, né? Do mesmo jeito que o trauma ele fica enraizado na gente, para você substituir aquele trauma, não é assim, você estrala o dedo. São exercícios. Então, quando eu notei em mim, por exemplo, que eu tinha esse lado... Pra você ter uma ideia, quando eu criava, minha filha era pequena, quando ela falava muito fino comigo, eu falava, Sara, fala que nem homem. Pra menina? Pra menina. Hoje eu olho isso e falo, gente, que absurdo, Mas porque não era isso que eu queria dizer, mas eu queria... você tem que ser forte. Não seja infantil, né? Porque senão você não vai aguentar a vida. Mas porque para mim a vida estava pesada. Mas não era a forma certa de eu falar pra ela. Então, por conta de um trauma meu, eu quis gerar outro nela. Então, às vezes a gente quer passar para que eles sejam mais fortes, só que a forma com que a gente faz, não é? Eu faço. Traumatiza mais. Traumatiza. Exatamente. Agora, pô, para de dormir, né? Vai trabalhar, não sei o quê. Tá? Isso. Que eu sempre falo aqui, quando eu falo, já todo mundo vira o zoinho aqui. Eu falo, eu comecei a trabalhar com uns 14 anos de idade. Aí todo mundo já assim. Já aquela história de novo dos 14 anos de idade. Nada é por acaso, gente. Nada é. Só que é o que eu falo, o mundo era diferente. E, cara, antes era menos do que agora. Porque agora, se você não aprender, se você não for atrás, é tudo muito rápido. Muda tudo muito rápido, né? Sim, só que o que eu entendi, por exemplo, minha filha é totalmente o oposto de mim. Eu já nasci querendo trabalhar, então o meu pai também era muito machista, então assim, mulher não tem que trabalhar. Ai, que ódio que eu tinha. Aí que eu queria trabalhar mais que homem, que eu falava, agora eu vou trabalhar mais. A homem trabalha 12 horas, eu vou trabalhar 15. Então, pra provar que eu trabalhava mais.
A minha filha é princesa. Ela, sim, eu brinco que ela é Faria Limer. Você vê, eu quis criar ela de um jeito e ela veio do outro. O sonho do meu pai acho que era ter uma filha como a minha filha. Mas ela já tem a veia empreendedora, porque senão ela não... Sim, aos 14 ela não ia mas querer... ela não tem a personalidade minha. Então, o que eu quero dizer é que cada um tem um propósito. A minha filha, por exemplo, sonha em casar e ter filho. Eu nunca sonhei com isso. Casar e ter 3 filhos ainda. Não, Só dela ela falar, já tá... mas é um foco, é uma meta já, né? Isso. Então, a gente como pai, a gente tem que colocar regras, senão fica tudo bagunçado. E vai trabalhar pra cacete com 3 filhos, porque, meu, não é? Exato. Mas a gente tem que entender que o nosso propósito não é o do outro. Então, por isso que não tem como eu falar, olha, para você ser feliz, você vai fazer bolinho em casa. Não tem receita de bolo. Não tem. Ou para você ser feliz, você tem que trabalhar, porque ou CLT ou empreendedor. Eu não levanto bandeira, porque cada um tem um chamado. Às vezes o que me deixa triste é o que te deixa feliz. Às vezes o que me deixa feliz é você olha e fala, nosso programa de índio, que coisa ridícula. Exatamente. Mas é o que me deixa feliz. Eu, por exemplo, eu amo tomar café e sair para andar, é minha terapia. Mas tem gente que olha e fala, nossa... Né? Que chatice. Você ficou bem só de você fazer isso? Caminhar, correr. Você vê, exatamente. Tá numa onda da galera correr, que é uma coisa que eu sinceramente não entendo. Que os caras acordam 6 horas da manhã e vai correr às vezes é um 10 quilômetros. Né? Então, eu falo, pô, se faz feliz, legal. Mas não me faz feliz. Não, nem acordar 6 horas da manhã para correr 10 quilômetros não me deixaria feliz. Ou o pessoal é muito persistente ali e tal, né? E focado, ou o pessoal, sei lá, se encontra nesses 10 quilômetros. Porque ele consegue colocar a mente em ordem, consegue sair daquela... Principalmente em São Paulo, vocês são de São Paulo, é aquele caos diário, porque assim, você já chega estressado. É trânsito, né? Eu morava no Tatuapé e trabalhava na Vila Olímpia. Era 2 horas para ir, 2 horas para voltar, todo dia. Então, 4 horas do dia perdido. Por isso que eu falo, qualidade de vida. Muda para o interior, para você ver. Porque você tá aqui a 40 minutinhos de São Paulo, mas muda pro interior pra você ver como muda. Porque assim, esse tempo que você demora para fazer as coisas já é outro. Então eu saía do trabalho, 5 minutos depois eu tava acendendo churrasqueira em casa. Os caras, você é louco, vai pro interior. Louco, o que você tá fazendo agora? Tô no trânsito. Eu tô assando carne. Então, entendeu? É uma opção. Mas vai ganhar menos. Mas, cara... Eu vou gastar menos. Isso. Você entendeu? Eu vou gastar menos, mas eu vou levar meu filho na escola, eu vou conseguir acompanhar ele, eu vou conseguir assistir um filme à noite, coisa que na correria em São Paulo às vezes não dá. Não faz. O que eu penso é que você sabendo quem você é, aí vem a identidade, você elimina muito as coisas de assim... tem que correr para ser próspero. Quem falou isso? Entendeu? Tem que entrar na banheira de gelo. Tem que. Não, nunca. Eu tenho se eu quero. Não, entendeu? exatamente. Então você analisa friamente. É muito legal correr. Porém, eu prefiro tomar meu café de 2 horas olhando o passarinho cantar na janela do que correr. Pronto. É a minha verdade. Eu falo aqui em casa que eu falo assim, eu já sei meu fim. Eu quero uma chácara, um boizinho, um porco, um cavalo e passarinho cantando. É isso. E eles não. Só que assim... Pra mim tá tudo bem. Porque eles não querem. Eles são da balada, da noitada e quer... E tá tudo certo. Só que assim, tem uma fase... Uma hora eu não vou aguentar mais essa vida de estresse. Não é mais tanto, mas é estressante. Que eu vou querer ir lá pro meu cantinho. Sim. Isso tá definido já. É o que eu falo. O que eu preciso fazer é manter o foco, né? Até chegar naquilo lá. Quanto mais perdido você tá, mais longe da sua identidade porque às vezes a pessoa ela não sabe. Você pergunta, tem muita gente que eu converso, eu falo, tá bom, legal, mas qual é o seu propósito? Para onde você vai? O que você quer? Se você ganhasse hoje na Mega Sena R$1 milhão, o que você faria? Eu não sei. Isso. É no automático. Ela acha, por que você tem que ganhar tanto dinheiro? Porque eu tenho, mas por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Então, exatamente. Mas eu tenho porque tenho. O filho cresce, porque voa. Minha filha fez 18 agora. Voou. Eu sempre me importei. Vai fazer 18 anos. Pisquei. Exato. Então, assim... E aí, adiantou? Eu construí isso, eu fiz aquilo. Às vezes o filho nem fala, que eu já conheci várias pessoas assim. O filho nem fala com ele, porque ele não falou com o filho, porque você estava sempre trabalhando. Sim. E aí, o que você montou na sua vida? Então, é sobre isso. Então, o que eu quero para minha vida? O que me deixa feliz? E quando você entende a sua identidade, principalmente com mulheres, você para com a comparação. Você não começa a invejar, não é que você vira santo, mas assim, você olha aquela mulher e você fala, que bom, mas
eu sei da minha verdade, eu sei o que eu faço. Então eu não preciso ficar, deixa eu ver o que ela tá fazendo pra fazer igual, porque eu preciso ser melhor. E sabe o que é melhor ainda, acho, de você descobrir essa identidade, que é uma coisa que eu tô trabalhando em mim também. Mas a gente tem que a gente para de encher o saco dos outros. Isso! Não é? Muito bom, foi isso. A gente para de encher o saco dos outros. Porque que nem, ó, o Caíto veio aqui e ele viu a gente trabalhando e ele falou, porra, primeira coisa que ele falou antes de começar, cara, que legal, é um bilionário, mas o cara falou, cara, eu invejo, seus filhos trabalham com você, é uma coisa que eu nunca consegui fazer. Uhum. E o cara tem uma mega empresa, negócio absurdo. Ele falou isso num Shark Tank também, que foi uma molecada lá, e ele falou, pô, cara, eu tento fazer meus filhos, trazer meus filhos para perto de mim, mas não é o que eles querem. Uhum. Né? E aí a gente se frustra por conta da identidade dos outros. Exatamente. Não é? Mas aí entra tudo que tem um lado bom, um lado ruim. O propósito de vocês, quem olha como família, ai, que família legal. E às vezes vocês que estão dentro não dão valor pra isso. Ai, isso. Que droga de vida. Olha, eu queria ter a vida do cara lá. E às vezes o cara que tá lá queria ter a vida de vocês. Você não precisa se contentar com o seu estado atual. Mas é o que eu falo, você precisa agradecer porque eu escrevi outro dia, agora eu dei de escrever música, né? Uhum. E eu escrevi num teco de uma música. Às vezes o seu dia de reclamação é o sonho da vida de alguém. Exatamente. Não é? Exatamente. Porque, porra, cara, a gente reclama demais, mas isso é do ser humano. Eu atribuo muita culpa disso à rede social, porque é muito comparativo. Então você entra lá, todo mundo só posta o melhor, só vê o melhor. Então você começa a ver aquelas vidas instagramáveis e você fala... Metade é mentira, inclusive, né? Muito mais, entendeu? A gente tem amigos aí, que não vou citar nome, mas que se arrumava para bater foto e voltava a dormir. Eu sei. Entendeu? Em depressão ainda. Em depressão, porque era só para falar, pô, me arrumei pra sair e tal, não sei o quê. Para os outros ver, mas a pessoa... Então eu atribuo muito do que a gente vive hoje à internet. Eu vejo a internet como o apocalipse. Para mim é a internet, é o que está acabando com a humanidade. Só que, de certa forma, ainda tem os pontos positivos ainda, porque eu acho que ajuda muita gente solitária. Então tem muita gente que antigamente... Não é? Tudo tem um lado bom e um lado e o ruim. A internet é uma delas. Né? A internet, quantas pessoas não ganham? A gente mesmo. Minha filha pagou a viagem dela, o intercâmbio com a página, ela pagou a festa dela de 15 anos. Então, assim, o que eu ganhei, nós ganhamos na página, num trabalho convencional. Não ganharia. Nem Sim. como jornalista, demorei 2 anos. Alguns acessos que a gente tem por ser... Exatamente. Que não teria... Mas você tem que saber usar. Uhum. A maioria das pessoas não estão sabendo usar. Sim. Então, mas sempre, na verdade, houve essa coisa de comparação, de querer olhar a grama do vizinho, de querer no trabalho querer se comparar, que agora a proporção é maior. Mas o quanto disso você identifica que atrapalha na identidade das pessoas hoje em dia? Muito, principalmente mulher. Porque tem mulher que não compara só a vida da outra. Ela fica, mas eu quero ter o corpo da outra. A outra tá com Photoshop, tá, ainda mais agora, em época de com 50 aplicativos. Exatamente, mas eu queria ter aquele corpo. É uma coisa assim, e a outra tem outra genética, então assim, por isso que vem a identidade. Ou às vezes nem é genética, é só o aplicativo. Exato, eu posso melhorar? Lógico, é o que você falou, ninguém vai se contentar, não é isso, eu vou melhorar. Só que eu tenho que entender o que eu quero. Eu quero um nariz fino porque eu acho bonito ou porque tá todo mundo com nariz fino? Eu quero ficar milionária porque o meu sonho é ficar milionário ou porque tá todo mundo ficando milionário? Eu quero ter 10 filhos porque é meu sonho ter filho ou porque eu fui na igreja e falaram que eu tenho que ter 10 filhos? Então, o porquê que você quer as coisas? Aí, porque quando você entende o porquê e o pra que você está aqui, tudo fica muda. Mais fácil. Então, peraí, eu não sei tudo, mas eu sei o que eu não quero, mas eu sei quem eu sou em Deus e depois por mim. Então, você não precisa ler a Bíblia toda. Mas vamos pelo mandamento, que é o básico, né? Então, primeiro lugar, amar a Deus acima de todas as coisas. Significa que você não tem que amar seu marido acima de Deus, você não tem que amar você acima de Deus, nem dinheiro acima de Deus, nem teu filho. Nisso você já tira um monte de problema da tua frente. Sim. Né? Segundo, amar o próximo como a ti mesmo. Não tem como amar os outros se eu você não se ama. Então, aí nisso você já tira o sim das mulheres, que mulher tem mania de, pra ser boazinha, falar sim pra tudo. Então, é o equilíbrio, é você se conhecer. Então, esse autoconhecimento que eu faço com as mulheres, por isso que ela é individual, porque em grupo não daria para fazer esse trabalho. Sim. Né? Quais são os seus traumas? Eu primeiro converso com a pessoa, o que você passou, o que você quer contar, o que você não quer contar, porque disso eu já vou na ferida. O que a gente tem que mudar aqui? Você leva quanto de lenço em cada sessão, assim? Porque... não deve sair muito choro, não?
Sai, isso é muito show. E às vezes elas ficam constrangidas de mandar áudio. Carol, mas é muito, ó, querida, pode mandar, eu ouço no 1. Você faz depois... tanto presencial quanto online, não? Mas assim, eu deixo meu celular disponível. No primeiro mês são 3 meses. No primeiro mês eu deixo disponível. Falo, se for urgente, pode me ligar. Senão à noite eu escuto tudo, porque eu escuto mesmo. E eu escrevo, eu ouço de novo no 1, que é outra coisa hoje em dia que as pessoas estão tão aceleradas. 2x. E ela nem ouve o que você falou no final do áudio. Eu tenho raiva disso. Então eu ouço mesmo. Áudio quando passa de 3 minutos eu ouço o começo, um pouquinho do meio e o fim. Mas não tem como eu trabalhar com isso e não ouvir o que a pessoa tá falando. Então, e às vezes você perde uma parte importante, né? Exato. Eu muitas vezes tomo uns esporros aqui em casa por causa de... Você não ouviu? Não ouvi. Não... Passou batido. Deles, porque às vezes é um áudio de 2 minutos, aí eu tô respondendo o que a pessoa perguntou, a pessoa, Carol, mas você não me falou. Então, tá no áudio. Tá no áudio. Tem que ouvir completo, né? Tem que ouvir completo. Então, assim, já não tem o áudio, que é pra facilitar de não ter que ligar, então vamos usar o áudio, caramba. Vamos usar bonitinho o áudio, não é? Esse automático, eu fui entender, e eu ouvi bastante isso, eu fui entender numa comparação que fizeram. O cara falou assim, quando você tá dirigindo um carro manual, você o tempo inteiro está pensando que marcha você está pondo? De jeito nenhum. Virou, é automático. Quando você aprende a dirigir, você fica lá, né? Agora é essa. Agora é essa. Agora eu preciso pisar aqui. A sua cabeça está comandando. Exato. Depois de um certo tempo que seu corpo já acostumou, você faz... automático. Você sabe, o seu cérebro sabe que marcha ele precisa pôr ali, e você não precisa pensar. Aquilo é totalmente automático. Então, aquele momento ali da sua vida está numa simulação. Né? O que tem essas teorias de simulação. Porque você está simplesmente fazendo e sem... O meu pai, recentemente, ele teve um câncer na garganta, né? E aí ele teve que fazer uma operação. E ele fala disso, da língua. Porque a gente come, a gente não fica... Ele tem que fazer esse exercício. Então ele falou, não imaginava assim, uma coisa boba, que é comer, que pra gente, a gente tá falando aqui automático. Mas que pra ele já não é mais. Ele tem que, não dá pra comer do lado direito, eu jogo pro lado esquerdo. Então ele tem que monitorar a língua, vamos dizer assim. Que nem a respiração quando você tá com asma. Porque é uma coisa automática. A gente tá conversando, tá fazendo aqui, mas a gente não tá prestando atenção na respiração. Agora a gente vai prestar... Agora... Né? É bem isso. Exato. Só que na asma, não. Ou você controla aquilo ou você tchau. Exato. Não é? Então... E o problema de ficar no automático é que você vai indo, daqui a pouco... Por isso que muitos artistas a gente vê que tem dinheiro, tem vida boa, você fala, gente, o cara tá em depressão, o cara tá louco. Porque ele esqueceu a essência dele. Então não é sobre não melhorar. É sobre ir com a sua essência. Quem é a Carol de verdade? O que a Carol gosta de fazer? Eu posso gostar de outras coisas. A gente não precisa gostar só de uma coisa. Sim. Eu não gostava disso porque eu não conhecia. Agora eu conheci, eu gosto. Eu gosto, Mas eu não preciso parar de gostar do que eu gostava. E às vezes a pessoa, até para se encaixar em um grupinho ou numa sociedade, ela começa a fingir que não é mais aquilo. E aí é onde ela vai tirando, ela vai virando um boneco, na verdade. Então ela vai trabalhar para trabalhar. Roupa é o que os outros mandam ela colocar, ela fala o que mandam ela falar. O que a sociedade impõe. Até as metas são o que a sociedade manda ter. Então, e depende, uma época, uma grande época, talvez você da minha época, era a televisão que mandava, né? Sim. O que a gente era, o que a gente não era, o que a gente queria. Tinha uma novela lá que eu ia falar isso, as novelas. Todo mundo queria ficar igual, todo mundo queria... comprar o mesmo acessório e ficar igual. Agora, a internet só muda o veículo, né? Claro que a internet eu vejo que é uma proporção... Potencializa muito mais, mas a pessoa que não tem identidade firmada, não interessa se é televisão, se é o que vier disco voador, ela vai se deixar se influenciar porque ela não sabe quem é ela. Falando disso, assim, qual que você acha que é a importância hoje em dia das pessoas que têm audiência com relação às pessoas que estão assistindo ali? Porque, vamos dizer, a gente está falando totalmente de influência e de o que você é ou o que você gostaria de ser. Mas essas influenciadoras hoje, qual que você acha que é o papel delas nessa sociedade? Porque tem muita gente que ouve toma isso aqui que é uma delícia, e sai aquele batalhão de gente indo comprar. Não está estragando diretamente a identidade das pessoas de uma forma coletiva muito grande, assim? Eu penso que isso não dá para controlar. Porque não tem como você culpar o influenciador. Tá ganhando dinheiro dele. Exceto jogos, né? Jogos de azar eu sou totalmente contra. Isso não. Obrigado. Eu falo, todo mundo... É assim, eu não sei se é por conta... Eu não fico pesquisando se a pessoa divulga ou não isso, tá? Mas geralmente as pessoas que a gente chama aqui não fazem.
Porque eu sou totalmente... Não, isso daí eu acho... Porque eu fui chamada para fazer. Então, todo mundo. Que no contrato, inclusive, você está ciente que você vai ganhar da porcentagem que as pessoas vão perder. Então, não é só que você está divulgando... Não, você está incentivando as pessoas a perder. Não, isso é tipo caretagem, né? Porque não é exato, assim, eu estou incentivando bebida e toma quem quiser. Não, você está ganhando em cima da desgraça dos outros, literalmente no papel. Então, exceto isso, eu penso que se eu chegar aqui, se eles falarem assim, Carol, vou te pagar tal... Se não tiver barata aqui dentro e não tiver... Eu não vou negar. Se não, porque eu vivo disso. Sim. Né? Então, a mesma coisa no restaurante. As pessoas me perguntavam, mas era bom mesmo? Gente, eu não vou negar dinheiro. Eu não tô desde louca. Que não atinja um terceiro... Exato. Okay. A não ser que eu vá lá e a comida esteja estragada ou alguma coisa do tipo, óbvio que eu não vou... E vai das pessoas assimilarem se aquilo serve para elas ou não. Exato. E paladar é muito específico. Às vezes o que não é bom para mim não é bom para você. Sim, então, não tem como eu falar. Então, eu acho que, eu volto a dizer, você tem que tomar cuidado. Hoje, a gente tem até inteligência artificial. Então, desculpa, gente, é da sua... Se você for ficar, mas eu tô usando porque o outro falou. Caramba, pega o celular e procura, tá na sua mão. Eu bato muito nisso. Isso aqui não... pergunta no chat GPT. Exatamente. Você tem ferramentas que antigamente nem tinha. Não tinha. Então, se você tá na dúvida, vai. Mas a massa vai. Aí, paciência, gente. Quem está disposto a fazer tudo que está aparecendo sem pesquisar, é por isso que tem muita gente lucrando, né? E por isso que a gente tem que trabalhar a nossa identidade, para saber realmente, isso, tá todo mundo falando que é bom, mas será que é bom mesmo? Realmente, se você descobrir quem você é, acho que nada disso te abala. Não. Você só vai consumir realmente se você tiver vontade daquilo. Exatamente. E não ser influenciado por... Eu, por exemplo, vendedor para mim, eu odeio vender, né? Mas para mim não adianta o vendedor vir contar a história e tal, porque você pode contar uma história para mim. Se eu achar que isso não vale a pena, não adianta. Você pode, não é pelo preço, não é? Não vou, mas eu sei que eles fazem isso porque 80% a 90% das pessoas são influenciáveis. Ficam com vergonha, tipo, eu vou falar que não vou comprar. Compra, gasta dinheiro sem precisar. Então, mas você tem que estar muito firmado para você ser desse jeito. Então, por isso que a gente trabalhar não é sobre marido, não é sobre chefe, é sobre você. Então, e não é uma coisa que você vai fazer e vai acabar. O autoconhecimento é infinito. Só que quanto mais você se conhece, mais você limita, mais você coloca padrões, mais a gente você é o que a gente tolera. Às vezes com você mesmo, por exemplo, eu vou ser grossa aqui, não, eu tô fazendo isso aí você mesmo se corrige. Eu tinha esse problema, então eu achava que, já que a mulher sábia era silenciosa e boba, então eu vou gritar, porque eu quero ser o contrário dela. Então eu era grossa, né? Eu peitava as pessoas. Hoje eu entendo que eu não preciso ser nem essa nem essa. Exatamente. Eu posso ter o equilíbrio de sentar e conversar e me posicionar. Falar, olha, eu não gostei do que você falou. Eu não gostei do que você fez. Mas eu não vou ficar quieta, até porque ficar quieta vai piorar um probleminha e vai fazer aquele problema virar grande. Porque, principalmente, por exemplo... Às vezes ou entra no tal do cala consente, né? Já que você não respondeu e não deu sua opinião, é que você concordou. Não, As pessoas pensam isso. E não é, né? Ou a pessoa vira e fala assim, que é o que a gente mais ouve, né? Mas você prefere ter paz ou razão? Eu prefiro ter razão. Porque eu não vou ter paz sabendo que eu tô com a razão e eu não tô falando. Eu fiquei quieto. Isso. Porque eu posso fazer isso com um cara da rua que eu nunca mais vou ver. Porque ele nunca mais vai ouvir. Ele tá louquinho, deixa ele. Não acrescenta. Agora, quando você tá numa relação de chefe, funcionário, de marido e mulher, com filho, como que você vai fingir que você não tá ouvindo? Você não expõe seu lado. Conversar. Mas é chato conversar. Então mora sozinho no iglu lá no Polo Norte, né? Você pode ou numa chácara com seus porquinhos. Ou igual você, com um monte de bicho. Porque é chato mesmo conversar. Às vezes tem situação que é chato, então uma opinião outra. Mas se você não conversar sobre tal assunto, aquele assunto vai virar outro assunto, que vai virar outro assunto, vai virar uma bola de Mas é o que eu falo, já é difícil você ter uma convivência em família, onde vocês, com irmãos, vocês foram criados juntos, tiveram a mesma cultura, a vida é praticamente a mesma. E já é difícil. Você imagina duas pessoas que casaram com culturas diferentes, com vidas totalmente diferentes. Vai ter discordância, não vai ter jeito. Mas eu sou muito de conversar, ou já fui muito. Hoje em dia eu tô no negócio de ter paz, sabe? Mas é o que eu falo, é questão total de identidade. E às vezes a gente não é por questão de nem mudar a identidade para se sentir fora. Às vezes você só quer, tipo, né? Manja a palavrinha, o botão do foda-se. Você só liga aquele botão e fala, mano,
Quando você vê que o negócio não vai mudar, o que você já tentou, está mostrando para a pessoa que está errado. Então, tem gente que é muito difícil. Depende muito do caso, do que é, né? O problema é que tem gente que aperta o botão para tudo. Você já pegou algum caso que você falou não tem jeito, não? Se não tiver, eu te apresento. Não é ela, não. Não é ela, não. Pelo amor de Deus, não coloque em briga. Olha, eu nunca olho um caso que não tem jeito, porque para Deus tudo tem jeito. Sim. Mas o que pelo menos, eu filtro assim, você tá disposto a mudar? É. Porque se a pessoa vira e fala assim, ai, Carol, eu tô com isso, às vezes nem é um problema grandioso. Ai, mas eu não sei. Já não começa. Eu me vejo... Já não começa. Não porque faz, né? tudo que você quer mudar na sua vida tem um preço. Você quer mudar de profissão, você vai ter um preço. Você vai ter um filho, você vai ter um preço. Você vai casar, vai ter um preço. E mudar a nós mesmos é muito mais difícil do que... Porque é fácil virar pro outro e falar assim, olha, você precisa mudar isso. Mas e a gente? Sim. A gente se cobrar disso. Às vezes a gente fala, vou parar de tomar refrigerante, vou tomar água. Cadê que você consegue? Já é tão difícil. Então, por isso que eu não creio, primeiro, em falar que vai mudar alguém. Ah, eu acho que vou mudar fulano. Não dá. A pessoa só consegue, se ela quiser. A não ser que os dois falam, nossa, a gente precisa mudar, a gente vai se ajudar. Tem que estar muito disposto. E no processo, para você tem que ter um foco muito principal e muito certo disso para você continuar. Mas é você querer. Então, não tem, assim, problema impossível de resolver. Mas existem pessoas que estão com preguiça. Sim. Então, por exemplo, eu já tive caso de mulher casada que ela não queria, eu ouvindo, né? Porque, como eu falei, eu não aconselho nem a separar nada. Eu faço ela achar o caminho dela, né? Primeiro, a clareza de onde você tá. Sim. Então, peraí, eu tô num casamento frustrado. O cara me humilha, faz isso, faz aquilo, mas eu tenho um filho. Eu não quero separar porque meu filho vai ter problema. Mas você acha que o teu filho vai ter problema? Se ele vendo tudo isso, E tem outra coisa, você vai sair com o teu filho, beleza. Só que aí você tá com peito pra você sair, pagar aluguel e tal? Não, não tô. Ah, acho que eu vou ficar quietinha aqui no meu canto. Então, por que você me contratou? Se você não quer fazer nada. Alguma atitude você vai ter que tomar. Ou você vai encarar isso... E mudanças doem. Dói. Ou você vai ter que encarar a realidade do teu filho. Agora, pra você ficar reclamando e ficar no mesmo, não tem por que eu estar aqui na sua história. Continua no mesmo, mas pelo menos você não tá tirando dinheiro do bolso. Demite o cliente, né? Eu falo, Exato. Eu demorei pra fazer isso também, porque era a mesma coisa. Tipo, pô, você pode gravar tal dia, tal hora, tal, não sei o quê. Pô, vou, mas hoje é domingo, hoje é sábado, e não sei o quê. E a gente ia sair e tal, não sei o quê. Pô, mas é cliente. Hoje em dia... mas domingo... Não, cara, domingo é o dia que eu vou ficar aqui. Ou nem que eu não faça nada. É o meu dia. Então, não vou fazer. Isso. Então, você aprende a demitir clientes, porque você não está ofendendo ninguém por estar cuidando de você. Não. Mas acho que é muito pelo contrário. Porque se você não estiver bem... Você vai no domingo à tarde trabalhar, você já não vai bem. Aquele trabalho não vai render. Você vai até tratar meio mal o cliente e tudo mais. Então, não tem porquê. Então, e no caso das mulheres, eu falo, o resultado de vocês é o meu resultado. Se vocês não tiverem... A maior interessada em vocês terem resultado é o meu interesse. Então, é só prova social, né? Não está disposta a falar, não, eu preciso achar onde eu preciso mudar e mudar, não faça, porque eu vou me sentir frustrada. Só que não adianta, a pessoa quando não quer mudar, pode ser uma mentoria, posso andar do lado da pessoa. Eu vou mandar a pessoa ir para a direita, a pessoa vai para a esquerda. E aí não vai adiantar. Então, assim, ela vai perder tempo, vai perder dinheiro, eu vou perder o meu tempo também, porque como cada é individual, eu perco um tempo específico para ensinar, para estudar o caso da pessoa tal, para a pessoa fazer tudo ao contrário. Que o dinheiro não supre, porque você vai ver que não tem. Está enxugando gelo. Então, é claro que mesmo com esse filtro que eu faço, algumas no meio do caminho meio que não é que desiste, mas, Carol, porque tem muito trabalho, eu tô com cachorro e filho. Mas você sempre vai ter cachorro e filho. Ou ela vai enxergar que lá no fundo, realmente, aquilo é ela. Isso. Né? Então, você tem que estar numa fase da vida que você fala, não, eu quero mudar, chega, eu não aguento mais ser assim. Então, sair do automático é quando você tá igual eu cheguei. Eu não aguento mais essa vida. Tô passando mal, tô ficando ruim. Eu ganho muito, mas eu gasto muito. Não sei mais onde tá indo esse dinheiro. É uma fase de extremo da vida, sabe assim? Ou você tá num casamento e fala, eu não sei mais pra onde que eu vou. Eu não sei se eu separo, se eu fico. Ou você tá no emprego e não sabe se fica, se sai. Enfim, essa confusão é pela falta de clareza de você não saber quem você é e em que estado você quer. E a primeira coisa é falar a verdade. Eu falo pra ela, pra você não mesmo, precisa né? me contar detalhes, que às vezes Mas você fica sem graça. Mas não minta. Porque se você mentir, não tem como eu trabalhar na verdade. Então, você pode omitir algumas coisas, mas mentir não.
Mas você tem que ter clareza. Então, se você tá num casamento ruim e você não quer me contar detalhes, fala, olha, Carol, eu tenho problema no casamento, ponto. Mas não me fala ao contrário, meu casamento é maravilhoso. Ótimo. Porque aí eu vou estar fazendo mentoria pra outra pessoa, não é pra você. Então, assim, tenha clareza de... Tá tudo uma merda, desculpa a palavra. Meu casamento é uma merda, meu trabalho é uma merda. Mas agora eu preciso me levantar, pronto. Mas não fica se enganando. Quando a gente não tem clareza da onde a gente tá, a gente não sabe pra onde ir. Exatamente. Tracem e procurem as suas chácaras. Porque não é... você tem que achar o seu caminho. Não, mas você tem que achar o seu caminho. Fala, tipo, mas e se você ganhar muito dinheiro? Vai ser o mesmo caminho. A chácara vai ser um pouquinho melhor, entendeu? Os porquinhos vão ser de raça, mas vai ser o nível da sua chácara. Exatamente, você entendeu? Mas é o tal, né? O caminho tá traçado. É o que eu falo, eu pego muito ela, fala às vezes, fica esses negócios de coach, né? Eu gosto dessas frases motivacionais, porque elas te ajudam de uma certa forma. Sim. Né? Que nem outro dia eu vi uma que fala assim, independente do caminho que você escolher, o final é um só, para todo mundo. Então aproveita a estrada. Exato. Não é? Exatamente. Todo mundo vai morrer. Exatamente. Então... E não é assim também, que às vezes falando assim, parece que você falou de coach, né? Até parece que a vida é fácil, assim. Mas não é isso. Quando eu falo, trabalha com algo que você gosta. Você não precisa gostar de uma coisa, né? Sim, não. Todo mundo gosta de várias coisas. Pau, né? Se você gosta aí de 15, 20 coisas, pra que você vai trabalhar com algo que te irrita só de você falar naquilo? Você não vai viver bem, imagina. Porque parte do seu dia você passa no trabalho. Então, imagina, todo dia, não vejo a hora de ir embora. Ai, que saco esse trabalho. Cai fora. Assim, pra que vida é essa que você tá levando? Né? Então, não é para os outros. Como que você está vivendo? Como que você está tomando café da manhã? Você tá feliz tomando café da manhã, arrumando a mesa? Ou está tudo correndo? Tudo. A galera crucifica bastante o Marçal porque ele fala muito isso, né? Não tá bom, não tá gostando, você acorda e não tem vontade de trabalhar, pede as contas. Exato. Mas vai viver do quê? Arruma outra coisa, bicho. Mas aí é que o Marçal tem o que muita gente não tem. Coragem. Pra você encarar novos desafios. Pode ser o que for, mas o cara tem peito. Tem que ter coragem. Né? Então, por isso que eu não me intrometo quando uma mulher chega a um casamento ruim, porque eu não sei que nível que ela tá no sentido de encarar. De nada adianta eu falar, separa do seu marido. A mulher no outro dia vai se matar, porque ela não tem coragem para aquilo, ela não tá preparada para aquilo, porque não é sobre o marido, é sobre ela. E aí é ela que tem que tratar. Vai ter umas que já tá preparada, outras que não. Então, não é uma coisinha assim, que é um rótulo, sabe? Sim. Assim, você tem que estar assim. Não, é sobre cada um. Então, eu faço a pessoa achar o caminho dela. Trata você primeiro, que aí automaticamente as coisas vão acontecendo. Você transborda. Exatamente. Você transborda. Mas é individual. Né? É isso aí. Uma aula hoje de como achar a sua identidade. Carol, é o seguinte, sempre falo pro pessoal no final... Use a câmera que você quiser, tem duas, hoje tá muito chique. Use a câmera e o espaço é seu. Divulgue seu negócio, fala exatamente o que você faz, como que o pessoal te acha. Quiser passar telefone, Insta, tá aberto. Primeiramente, queria agradecer o convite por estar aqui. Eu que agradeço a presença. Gostei dos bichinhos logo quando eu cheguei. Enfim, o recado que eu queria deixar claro que hoje o meu trabalho é só para mulheres, né? Mas às vezes a gente acha que não tem mais jeito pra gente, ou que acabou, ou que a gente não tem mais perspectiva. E não é sobre idade, ou sobre gênero, ou sobre em qual lugar você trabalha. Deus, ele tem um propósito para todo mundo, né? Então, às vezes você só desconectou do que realmente ele te criou, mas todos temos dons, temos talentos que não tem nem como comparar com o outro. Tanto que a nossa digital ela é individual, ela não é igual à dos outros. Então, mas fulano está na minha frente e eu vou começar agora. Não é sobre isso. Então, cada um tem um propósito. Quando a gente entende isso, tudo fica mais leve, né? Então, para mim, e o que eu ensino são os pilares, além do autoconhecimento, é buscar a Deus, né? Porque Deus, ele vai te abrir portas e ele vai fazer você entender o que o seu colega não vai fazer, que às vezes nem o seu marido vai fazer você entender. Então, é um trabalho profundo, é uma mentoria individual. Então, para quem está assistindo e precisar desse tipo de trabalho, pode pesquisar no Carol Jordão com K no Instagram e pode me chamar lá que eu respondo. É isso aí, muito bem. Não é a Carol cancelada com K, muito pelo contrário. Galera, é isso aí, ó. A gente vai ter um convidado muito especial a seguir. E aí eu quero que vocês fiquem de olho. Procure a sua identidade. A hora que eu comecei a ler sobre a Carol, eu falei assim, mas o que é essa tal identidade? A gente sempre tem na cabeça uma ideia,
do que é. Mas é muito mais profundo do que a gente imagina. Porque assim, você começa a ver que realmente você está vivendo no automático, que seus dias... Se você puder, eu falei, eu vou deixar o link da música aqui que eu vou pôr para ela ouvir agora, mas assiste o filme Clique, para quem é mais antigo já deve ter assistido. Mas para quem é mais novo, acho que nunca deve ter visto. Eu faço minha filha assistir uns filmes mais antigos, porque é o que eu falo, que os filmes hoje não tem roteiro. Os caras começam e às vezes nem termina. Só começa a subir as letrinhas, mas você fala, mas e aí? Né? Antes tinha roteiro, os filmes. Eu falo, pô, assista isso aqui. Lição de vida. O que você vai tirar de exemplo? E o Clique é um dos filmes que, se você entender a dinâmica dele, você vai ver que você está vivendo errado. Exatamente. Não é isso? E o passado não tem como voltar, né? Não tem. O futuro não tem como a gente saber. Então, o nosso futuro depende do que a gente está fazendo agora no presente. Né? Isso é bem específico. Se você está vivendo no futuro lá, tá no lugar errado, porque ali você não vai arrumar nada. Parece frase pronta, mas se a gente colocar em prática, isso muda muita coisa no nosso dia a dia. No ontem você não faz mais nada. Não. É isso aí. Galerinha, aquele abraço, até o próximo episódio e obrigado pela companhia.